É inegável que a gente sente sim um prazer enorme ao assistir a choradeira, o mimimi, o desespero da imprensa brasileira que trabalha a favor do sistema totalitário, da facção criminosa do PT. O mimimi deles ao ver o Trump ganhando, e não ganhando simplesmente, ganhando no voto popular, no Congresso, né, no Senado, deputado federal, fazendo uma vitória avassaladora histórica nos Estados Unidos e o Trump voltando à presidência. E um dos casos mais icônicos é a ventríloca do Alexandre de Moraes, a Daniela Lima. Antes de te mostrar um vídeo da Daniela Lima passando um claro recado de que sim, o governo e o STF estão com medo agora, vamos lembrar de uma coisa? Eu lembro que no início desse ano, no final do ano passado, muitos falavam que tinha umas comitivas e deputados federais que estavam indo para os Estados Unidos fazer articulações, mas na verdade era apenas para viajar e gastar o dinheiro público. Eu fui em todas essas viagens e ajudei a articular, a organizar e liderar todas elas. Elas trouxeram resultado. E o resultado será que pela primeira vez esse sistema ditador que está sendo implementado no Brasil terá que enfrentar um adversário mais forte, com mais envergadura e mais poder. E eles sabem disso. E daí vem a ventríloca do Alexandre de Moraes e dá essa notícia aqui, ó. O Palácio do Planalto já se prepara para o uso das comissões no Congresso americano para pressionar a justiça e a democracia no Brasil. Do que estamos falando? A exemplo do que aconteceu no primeiro semestre desse ano, quando uma comitiva de parlamentares aliados a Bolsonaro e ex-parlamentares aliados a Bolsonaro foram para os Estados Unidos a convite de uma comissão dominada por republicanos para falar a respeito do Supremo Tribunal Federal e... Na verdade, foram 4 comitivas, 4 viagens para os Estados Unidos, uma viagem para o Parlamento Europeu, todas para denunciar o que o Alexandre de Moraes estava fazendo aqui. Fomos muito bem recebidos, tivemos espaço. A imprensa zombou de nós, dizendo que nós havíamos sido impedidos de entrar no Capitólio. Nós conseguimos audiência pública, sentamos com deputados, sentamos com senadores, sentamos com líderes religiosos para divulgar o que estava acontecendo no Brasil. E o resultado daquilo que a gente plantou ao longo do último ano, a gente vai começar a colher agora. Da democracia no Brasil, após o 8 de janeiro, a exemplo do que aconteceu, este como um ato isolado, a chancelaria no Brasil já prepara o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também alerta os outros poderes. Alexandre de Moraes. Quando ela fala outros poderes, Alexandre de Moraes e o STF. Que esse uso das comissões do Congresso americano para levantar questões, pressionar o Brasil, o sistema constitucional de freios e contrapesos do Brasil, em especial o judiciário, deve ser ampliado. Essa vez, a gente viu num primeiro semestre uma comissão com pouca repercussão perto do estrago que poderia ter feito. Com um Trump presidente e uma chefia, uma Câmara republicana e um Senado republicano, esse impacto tende a ser maior. Sim, será muito maior. Escutem o que eu estou te dizendo. O impacto será avassalador. Sanções, vistos suspensos, buscas e apreensão de bens de investimento nos estados. Se preparem. Passando por uma segunda questão, porque, como eu disse, nós vamos fatiar tudo. Além disso, 2 agendas estratégicas para o Brasil claramente saem fragilizadas. A agenda ambiental, para a qual Trump já disse, olha, por exemplo... A agenda ambiental do Brasil, o Brasil que está batendo recorde mundial de desmatamento do próprio sistema, da própria floresta, Cerrado, Pantanal, Amazônia, os Yanomami estão morrendo. Essa agenda ambiental do Brasil. O Brasil é o pior exemplo de cuidar da própria meio ambiente debaixo do governo Lula. Foi uma pregação muito importante para ele em alguns estados, onde as pessoas querem vender seus terrenos para exploração de petróleo, exploração de combustível fóssil. Ele falou, por mim, vamos embora. A Kamala Harris tinha dito, eu sou contra, depois teve que tentar modular. Isso rendeu votos a ele. A agenda ambiental sai fragilizada. Ele é muito mais do tipo, meu amigo, eu preciso que esse país cresça aqui, ó, rapidão, e I don't care para o que vai acontecer no longo prazo. Isso já num cenário de emergência climática, você está vendo agora a Espanha debaixo d'água. Um segundo ponto claramente deixado ali por ele
está claro e evidente, é a regulamentação das redes sociais. Claro, com Donald Trump, as redes sociais não vão se transformar no que a esquerda queria, né? Que era para censurar a direita, censurar os conservadores. Então nós conseguiremos, pelo menos nos Estados Unidos e com as Big Techs, uma manutenção da liberdade de expressão. Agenda ambiental e regulação de redes saem fragilizadas dessa eleição americana. Primeiro porque Donald Trump elogiou não uma, mas algumas vezes, pessoalmente, uma figura que colocou 5 milhões de dólares na rua, sorteando para ter voto. Olha o ódio que ela tem do Elon Musk. Para o republicano, Elon Musk. Essas agendas se conversam. O Elon Musk foi lá descrito como uma estrela que nasce. Né? Isso nos mostra ali, o Trump, ele próprio criou sua rede social onde tudo pode. Então, essa agenda de regulamentação. O ódio desse pessoal é a parte que eu fico mais assim, mais me alegra ver ela nesse ódio, mas vamos lá. Ficou bem claro. O governo sabe, e o STF, pelo menos aqueles que usam o STF como ditadores, e perceberam claramente. Agora, o poder dos Estados Unidos vai vir para cima dessa sanha ditatorial que está acontecendo no Brasil. Lógico, dentro da alçada que está dentro da capacidade deles de interferir. Eles não vão invadir nem nada aqui, mas os ditadores do Brasil adoram passear nos Estados Unidos, investir em comprar casa em Flórida, comprar casa na Califórnia, ter investimento lá fora, mandar filho para estudar lá fora. Isso vai mudar. Você pode ter certeza que isso vai mudar. E aí nós vamos ter uma situação onde ministros do STF no Brasil, que se dizem ser a favor da democracia, estão sendo impedidos de entrar no maior país democrático do mundo por suas atitudes ditatoriais. Como é que fica uma situação dessa? Vai ser um tanto quanto inusitada. Um abraço.